Celso Machado te convida para conferir mais uma entrevista instigante no Prosa Mansa de hoje. Vamos conferir? Olá, este Prosa Mansa é com um dos patrimônios do nosso patrimônio histórico, Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes. Valéria, quem que é a Valéria? Valéria são muitas, né? Mas essa Valéria específica. Sou uma pessoa nascida em Uberlândia, de uma família Queiroz aqui em Uberlândia, também de uma família Cavalcante, né? Meu avô paterno veio do Ceará, comandante de navio, veio para Uberlândia no início da década de 20 do século passado e foi um empreendedor como tantos outros aqui em Uberlândia, né? Já no início do século 20 ele decide comprar 2 alqueires de terra nas terras do seu Chico Cota Pacheco e para lotear. E na época, o que a gente, né, tem das histórias de família, diz que as pessoas falavam assim: esse homem é louco, essa cidade nunca vai chegar lá. E esse bairro é o bairro Martins. Ele chamava Raimundo Martins de Almeida Cavalcante. E era tão longe o bairro Martins na década de 20, porque tinha o Córrego Cajubá, que hoje é Getúlio Vargas. E aí as pessoas, quando queriam se referir àquele lugar, falavam, lá na Vila do Martins. E ficou o nome, né, da Vila Martins. Então, assim, isso está relatado numa obra do Jerônimo Arantes, memorialista Jerônimo Arantes, e foi o primeiro bairro da cidade loteado. E a gente sabe que o primeiro mesmo foi o patrimônio, né? E acho que esse envolvimento com história, que eu sempre gostei de história, fui fazer história na universidade e tive a sorte de ser orientada por uma professora maravilhosa que chama Maria Clara Tomás Machado. E conhecer um pouco mais da história da cidade de Uberlândia, que encanta, né, a cada dia os aspectos históricos dessa cidade. E como que é esse trabalho seu na diretoria de Memória e Patrimônio Histórico de Uberlândia? Então, é um desafio muito grande, né, Celso? Porque se a gente pensar, Uberlândia é uma cidade que ela está alicerçada no discurso do progresso e da modernidade. E em diversos momentos existe uma confusão entre antigo e atraso. Então a gente sabe que nós perdemos muito da nossa arquitetura, principalmente, por conta desse discurso do progresso. Isso é antigo, é feio, vamos modernizar. Mas isso ainda é muito recorrente. Então, para a gente ter um trabalho efetivo de educação patrimonial, a gente tem que começar muito cedo nas escolas. Então, a gente desenvolve um trabalho, nós temos uma cartilha voltada para professores e alunos que fala sobre educação patrimonial e a gente tem batido nessa tecla aí como formiguinha, né? Porque é importantíssimo as pessoas entenderem e crescerem tendo essas referências históricas, né? E essa relevância desse passado. Valéria, fala-se muito em patrimônio, né, histórico e tal. E essa preservação do patrimônio imaterial? Então, ela é muito interessante, porque a preservação do patrimônio imaterial, ela demanda do dono do patrimônio, vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo. A Festa da Congada, né, que é a festa mais de maior vulto, né, vamos dizer assim, em Uberlândia. Então, as pessoas que praticam essa festa, detentoras desse bem, é que solicitam o registro, não é o tombamento. O tombamento é do material. Então, o registro dessa festa, ou desse lugar, ou desse modo de fazer, né? Então, o patrimônio imaterial, ele tem uma categoria diferente, porque a cada 10 anos ele precisa de ser revisto. Porque ele pode não existir mais, por exemplo, deixar de ter a relevância, mas fica registrado na história da cidade que em determinado momento aquilo foi um patrimônio imaterial da cidade. Muito se fala em Uberlândia, Uberlândia é uma cidade que não tem memória, isso é justo? Olha, Uberlândia é uma cidade que recebeu, depois da década de 50, uma população, né? A cidade cresceu muito, é uma população vinda, né, por diversos motivos, né? Universidade, emprego, saúde, enfim.
Eu não sei, eu não concordo muito, não. A gente tem pessoas de grande peso que trabalham com essa questão da memória. Agora, o que existe, eu acredito, é essa necessidade da construção do novo, de sempre estar acompanhando a modernidade, o progresso. E isso a gente tem exemplos claros, né? De edificações, principalmente, que fazem essa substituição do passado. Mas eu não acredito, não, que Uberlândia não tem memória, não. Eu acho que tem, sim. Existe uma referência grande. Lá no Mercado Municipal, quando estava sendo restaurada aquela fachada da Getúlio Vargas, recuperando aquelas obras do Geraldo Queiroz, as pessoas passavam ali e contavam pra gente, falaram, olha, eu era adolescente, ia pro Bom Jesus, eu ficava aqui olhando ele desenhar. Então, assim, existe sim essa sensação de pertencimento com esse passado. Valéria, e qual que foi a importância, que mudança teve com a ida do Centro Cultural lá pro nosso prédio ali da Afonso Pena? Bom, o Centro Cultural, ele foi um ganho imenso para toda a comunidade, né? Outro dia uma pessoa conhecida falou para mim assim, Valéria, tem muitas cidades que não tem uma prefeitura do tamanho da Secretaria de Cultura. E eu me dei conta dessa responsabilidade, né? Aquele lugar, nas visitações técnicas que acontecem, a gente chama atenção para isso. É um lugar histórico da cidade, porque apesar da cidade ter sido formada no fundinho, ali foi o lugar que teve o primeiro empreendimento, vamos dizer assim, relevante, né? Que foi a Estrada de Ferro da Mogiana. Então, é um lugar histórico que guarda muitas memórias. Agora, aquela edificação que veio para ser ocupada com a cultura, ela é extremamente relevante. E fica, todos os dias, a gente faz o convite para a comunidade, se apropriarem dela. Visite, venham à biblioteca, existem exposições, existem palestras, cursos, para as diversas áreas. Há pouco tempo tivemos lá aula de capoeira, né? Então, assim, é um centro cultural que ele realmente está aberto para os vieses todos da comunidade, né? Não existe uma preferência, né? Então, assim, eu acho que a função do centro cultural é dar vida àquele lugar, né? Porque uma preocupação que existia, né? E a nossa secretária Mônica Debs falava isso, é que quando o fórum fechava e a Caixa Econômica também fechava, aquele lugar era um lugar que ficava apagado, né? Um lugar morto na cidade, apesar da referência histórica interessante, relevante que existe. Mas então qual é a intenção? Dar vida para aquele lugar. Cultura, a memória, as manifestações culturais. Aí a apropriação da comunidade é de extrema relevância para que isso aconteça, porque isso não vem de cima para baixo, né? Não existe uma lei. A comunidade é que vai e dá valor para esses lugares. Valéria, a gente percebe que as crianças estão mais envolvidas agora, não estão? Sim. Inclusive, na biblioteca existe uma sala que foi adequadamente mobiliada para receber crianças. A gente está recebendo crianças cada vez mais cedo, inclusive no museu, né? O Museu Municipal. Talvez porque as crianças estejam indo mais cedo para as escolas e as professoras acabam fazendo, né, essas atividades extra-sala. Então o museu também recebe crianças de 3 anos, de 2 anos, né? E dentro dessa possibilidade eles vão entendendo ali, né, o que é cada objeto daquele, né? E a Secretaria de Cultura recebe muito, inclusive lá no Centro Cultural tem um parquinho, né? Para o pai que quer fazer uma literatura, uma leitura, a criança está no parquinho e está aberto para a comunidade, né? Valéria, muito obrigado. Senão frio, eu não paro de falar com você. Até a próxima. E hoje ficamos por aqui. Mas você pode saber mais pelas nossas redes sociais, pelo nosso site ou pelo nosso canal no YouTube. Até semana que vem, domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Paranaíba. Te espero!